Olá pessoal, sou o professor Leandro C. Silva e neste vídeo, muita atenção nesse vídeo, ok? Eu vou tentar explicar para vocês quais são os efeitos econômicos e financeiros que o Brasil, as empresas e as famílias brasileiras podem sofrer com essa crise chamada coronavírus, ok? Fique ligado! Ok pessoal, esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer. Por que não gostaria de fazer? Eu vou fazer algumas conjunções econômicas, algumas análises econômicas para vocês aqui, de modo que você empresário, pequeno, médio, especialmente pequeno, médio, tá? Microempreendedor individual, você dona de casa, você pai de família, possa fazer suas próprias reflexões, ok? Então, não vou ficar apresentando aqui notas técnicas, mas eu vou tentar explicar uma coisa para vocês entenderem que o coronavírus vai trazer impactos bastante desagradáveis para o nosso país. E por que eu digo isso? Vamos retornar lá para 2008, quando tivemos um princípio de uma crise mundial. De lá para cá, dentro do Brasil, essa é uma discussão que eu tenho com alguns professores amigos meus que são esquerdas, né? Aquela pessoa que ideologicamente não aceita fazer análise econômica. Gente, eu, professor Leandro, eu não sou esquerda, eu não sou direita. Eu faço análises matemáticas, análises econômicas, ok? Inclusive, chamar a atenção dos senhores políticos. Nós estamos numa briga, desculpa o termo aqui, gente, tá? Idiota entre esquerda e direita, que não permite que o nosso país cresça, ok? Sinceramente, me dá uma certa ânsia de vômito quando a gente vê uma classe política que quando perde a eleição ou quando ganha a eleição, fica fazendo 4 anos de campanha política. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil é muito maior do que um partido político. Me desculpa a realidade. Me desculpem o desabafo. Ok? Pois bem, mesmo em 2009, 2010, nós tivemos algumas injeções, alguns fundamentos de injeções financeiras para tentar fazer o país crescer. Não se conseguiu, tá? Não tivemos sucesso. Basicamente o que nós tivemos ali foi um aumento de empréstimos de dinheiro, crédito, mas não conseguimos ter um aumento da renda. Então, o Brasil andou relativamente, sempre andou muito mal. E nunca tivemos um crescimento exponencial. Tivemos alguns booms, alguns grandes momentos, mas se você olhar bem os números do desemprego, da economia marginal, que são as pessoas que estão hoje no trabalho informal, dos números de pequenas empresas que nos últimos 10 anos, vamos pegar os 10 anos aí, continuaram como pequenas empresas, o número de endividamento das famílias brasileiras, não tivemos um retrocesso, tivemos um pequeno ganho durante um certo tempo, depois voltou. Isso mostra que os fundamentos econômicos utilizados naquela época não foram suficientes para poder gerar um crescimento saudável, sustentável para dentro do nosso país. E o mundo inteiro, nós tivemos alguns crescimentos, alguns países conseguiram ir, mas o mundo nunca esteve muito bem, né? Você vê que nesse período a quantidade de tomadas de decisão de protecionistas, se você protege o país, começa a falar que você não pode comprar, você só quer vender, é nitidamente que você quer aumentar o seu ganho no seu país pelo cálculo do PIB, da balança comercial. E então nós tivemos, nesses últimos 10 anos, um momento extremamente de crescimento, de recuperação muito lento, em termos mundiais. E no país, pior, nós tivemos uma freada de uma depressão, porque nós estávamos tendo, não era crescimento, estávamos tendo, era caída, nós estávamos caindo. Freamos essa caída, cresce, mas o país nunca cresceu. Em 2018,
Nós crescemos menos do que o próprio México. Nós tivemos um crescimento, se a gente tiver ganado, previsto de 1,65% do PIB. Isso é ridículo. Ok? E aí, o coronavírus, ele afeta o mundo porque é uma terceira guerra, digamos assim. Por favor, gente, tem nada a ver com China, aquela questão não. É uma terceira guerra porque na Segunda Guerra os meios produtivos tiveram que parar. Pessoas tiveram que esconder, pessoas tiveram que parar, tiveram pessoas que perderam seu emprego. Nós estamos basicamente vivendo isso agora. E é um momento meio louco para a gente, que é da administração, porque os novos professores, os professores atuais, os gestores atuais, somos todos gestores pós-guerra. Nós sempre vivemos com recessão, nós sempre vivemos com momentos de alto e de baixo, mas nós sempre administramos empresas com fundamentos econômicos até estáveis. Eu não conheço pessoas que tenham vivido a crise de 29. As pessoas que eu conheço que viveram a Segunda Guerra, hoje já são pessoas mais velhas, não estão mais à frente da empresa. Os jovens, os atuais, e hoje os tiozinhos aí de 50 que não, como eu, a gente não viveu isso. Nós vivemos no máximo crises do Brasil, mudanças de sistema, ditadura para democracia, entra um político, sai ali, impeachment, mas nunca passamos no momento que o processo produtivo do mundo começasse a ficar em xeque. E aí que está a coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A Organização Mundial do Comércio, ela sinaliza preocupações. E uma das grandes preocupações é a velocidade pela qual essa crise econômica ela está se instalando. Ou seja, vai ter uma depressão mundial? Talvez não. Mas é certo que estamos analisando algumas coisas agora. Se você pega os números que estão aparecendo no mundo inteiro, nós temos alguns países que vão entrar em recessão, mas alguns vão sim entrar em depressão. Por quê? Tem alguns países que possuem os seus fundamentos econômicos mais bem embasados, mais bem alicerçados do que o nosso dentro do país. Eu falo uma coisa em todas as minhas aulas. Quando os Estados Unidos pegam uma gripe, a gente pega uma pneumonia. Economicamente estou dizendo que os nossos fundamentos econômicos são piores. E não é, por favor, gente, tem nada a ver com Paulo Guedes, com nada de governo. É porque estamos saindo do CTI, fomos para uma terapia intensiva, mas a gente não saiu do hospital da economia. E aí eu volto, nossos políticos não entenderam isso. Estão abrindo a carteira e gastando absurdamente, gerando mais dívida. Não discutimos uma reestruturação fiscal tributária para o nosso país. E agora, corremos hoje, dia 19 de março, antes das 9 horas da manhã, 8 e pouco da manhã aqui, corremos o risco de termos uma crise dentro do nosso país instalado. O surto do coronavírus parece que vai crescer exponencialmente. O governo tem parte de sua culpa, mas a população brasileira tem mais culpa ainda. As pessoas estão entendendo que ficar em casa é férias. Shoppings lotados, praias lotadas, estádios de futebol se deixasse aberto, lotado, bares, restaurantes lotados. Gente, se a economia brasileira tiver que ser fechada, tivermos ordens de fechar lojas, shoppings, restaurantes, quem tem grana, quem tem capital de giro, quem tem facilidade ao acesso de crédito vai conseguir se sustentar. Mas e você pequeno, que normalmente não tem isso? Como é que você vai pagar o salário dos seus funcionários? Como é que você vai pagar os seus custos? Então,
não é um vídeo que eu fico feliz em fazer, mas deixo a seguinte dica. Gente, é o momento de prestar atenção nas questões fitossanitárias do coronavírus, do Covid-19. Fiquem de olho, se atentem, se cuidem, protejam suas famílias, especialmente aos mais velhos, às pessoas enfermas, mas se resguardem financeiramente. Hoje, 19 de março, eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 dias. Tanto em termos de empresarialmente, ou profissionalmente, ou pessoalmente. Então é o momento de segurar gastos, não ficar torrando dinheiro desnecessariamente, continuar comprando o que é necessário, entender como é que a economia vai girar, observe para a sua empresa, observe o cenário, observe as cadeias produtivas. Não estou dizendo para todo mundo parar de gastar, porque se você para de gastar, a gente emperra o restante da economia do Brasil, que já não está legal, mas não podemos parar totalmente. Mas como manter a máquina produtiva e de consumo sem afetar e gerar risco para os nossos funcionários e para as pessoas que estão ali trabalhando. Então, o Ministério da Saúde já disse que o Brasil deve ficar com essa crise até setembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em torno de 6, 7 meses. Metade do ano, isso pode trazer cicatrizes econômicas e financeiras para a gente, que espero que eu esteja muito equivocado, que a gente pode de repente sofrer um pouquinho mais do que esperamos. Um bom dia para todos.